Eu sempre sou baiano, né? Então, assim, suponho que o nome de Marighella fosse igual no Brasil inteiro, mas em Salvador a gente cresceu tendo Marighella como uma referência de resistência, era um nome importante na Bahia, assim, para quem se interessava por lutas de resistência. Eu sempre fui muito fascinado por revoltas populares. Eu prometi ao Boulos que eu vou estrear o filme no acampamento de São Bernardo, do MTST. Quando estiver no Brasil, e do MST também. Bom, em outro assunto polêmico, o primeiro longa-metragem dirigido pelo ator esquerdista Wagner Moura, Marighella, teve sua estreia mundial confirmada na 69ª edição do Festival de Berlim, que acontece nesse ano. O filme, que contará a história do terrorista baiano, teve aval para captar mais de 10 milhões de reais pela Lei Rouanet. 10 milhões. Esse foi um filme muito difícil de levantar dinheiro, né, para fazer. É um filme grande, é uma produção grande. Apesar de todo mundo dizer que esse filme usa a Lei Rouanet, esse filme não usa a Lei Rouanet. Se o fizéssemos, não haveria nenhum problema, mas não tem a Lei Rouanet. Bom, são 10 milhões autorizados. Eu entrei agora há pouco no site da Ancine para pegar os dados atualizados. Pelo que eu vi, a captação autorizada era de 10 milhões e 200 mil reais, mas o valor captado é de 3 milhões e meio. É importante pontuar que essa aprovação foi feita antes da despetização, inclusive do governo Michel Temer. É uma aprovação de 2014. Esse foi um filme muito difícil de levantar dinheiro, né, para fazer. É um filme grande, é uma produção grande. Apesar de todo mundo dizer que esse filme usa a Lei Rouanet, esse filme não tem a lei, não usa a Lei Rouanet. Se o fizéssemos, não haveria nenhum problema, não tem a Lei Rouanet. Então, só para não confundir as bolas. A Lei Rouanet é um mecanismo de incentivo à cultura, né, por meio de renúncia fiscal. Portanto, é o governo brasileiro abrindo mão de impostos para direcionar diretamente para esses projetos. E o cinema, ele entra no artigo 18. Eu prometi ao Boulos que eu vou estrear o filme no acampamento de São Bernardo, do MTST. Quando estiver no Brasil, e do MST também. Pois é. Então, Vitor, você falou aí ator esquerdista, né? E esse é um daqueles casos em que o adjetivo, ele não é uma muleta, ele é muito próprio, porque, de fato, né, você lê a entrevista dele para a Folha de São Paulo, ele declara: é um filme que tem lado. Queria lançar antes das eleições, mas não vai ficar pronto a tempo, né? Ele falou isso. E nessa mesma entrevista ele fala que o impeachment mudou o Brasil para pior. Olha só. E que negar ao Lula o direito de se candidatar é compactuar com o golpe. Então, só pra gente ter uma ideia de quem a gente está falando do ponto de vista político, né? Bom, então, e eu que sempre fui um artista identificado com a esquerda, então imagina, era o filme do Petralha fazendo um filme sobre o terrorista. Então, eu que sempre fui um artista identificado com a esquerda, então imagina, era o filme do Petralha fazendo um filme sobre o terrorista. Né? Aqui eu vou emprestar um pouco pegar emprestada essa argumentação do professor Marco Antônio Villa, que tem um excelente artigo, vocês têm que ler, que se chama Viva Marighella, Viva a Morte, foi publicado no O Globo. E olha a contradição que ele aponta: glorificar Marighella, apesar da Constituição definir no artigo 5º o terrorismo como crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Ou seja, o Estado brasileiro, por meio do Ministério da Cultura, está rasgando a Constituição ao conceder seu apoio financeiro a uma película que afronta um princípio tão caro da Carta Magna. Essa é a argumentação do professor Marco Antônio Villa, mas o fato é que, se você não tem problema com financiamento público, né, para uma ode ao terrorismo, nem com uma obra de ficção, é provável que você goste desse filme. Até porque, né, já considerando o viés político, a gente sabe que ele vai seguir a narrativa hegemônica de que a luta armada conduziu o Brasil à democracia, o que é uma grande falácia, porque a Revolução
revolução armada não lutava pela democracia, mas sim pela instauração de uma ditadura do proletariado, né? A gente tem o depoimento do Eduardo Jorge, do Fernando Gabeira, todos os deputados federais, corroborando a realidade dos fatos. Mas esse é um daqueles casos em que o lado vencido, né, vamos dizer assim, pela Revolução de 64, é que ganhou a narrativa histórica. Isso, o discurso deles é de criminalizar os artistas, né? Para eles, o MST é terrorista, né? O MTST é terrorista. Marighella é terrorista. Defensor de direitos humanos é defensor de bandido. Né? Tá tudo muito doido, cara. O Augusto falou, né, voltando aí pro Marighella, pro Wagner Moura, o Carlos Marighella, ele é autor do Manual do Guerrilheiro Urbano, né? E eu reli alguns trechos, é assustador. Ele inclusive se declara contrário à luta sem violência. Olha o que ele diz no manual. Ele vai ser pintado, viu, pessoal, como um grande... Marighella é terrorista. Marighella é terrorista. Grande defensor da democracia, por isso que a gente tem que falar isso aqui. Olha o que ele diz, ele é contra eleições, redemocratização, reformas constitucionais e outras bobagens desenhadas para confundir as massas. Tá tudo muito doido, cara. E fazê-las parar a rebelião revolucionária, né? Em outro trecho do manual ele conclui: o guerrilheiro urbano tem que se fazer mais agressivo e violento, girando em torno da sabotagem, do terrorismo, das expropriações, dos assaltos, dos sequestros, das execuções. Marighella é terrorista. Então, assim, isso me leva a crer que a gente está diante de um caso, assim, falando sociologicamente, sabe, Augusto, de um gramichismo escancarado. O Wagner Moura é, sim, um intelectual orgânico falsificando a história com agenda revolucionária. E aí, para ficar mais perfeito o exemplo, o que ele está usando, Brown? Ele está usando a verba burguesa dos pagadores de impostos do Brasil. Marighella é terrorista. Tá tudo muito doido, cara. O MTST é terrorista.